Olá, tudo bem? Me chamo Anne Rodrigues. Olá, meu nome é Gregório Magno, estamos dando início a mais um podcast Café com Odontologia, o primeiro da região norte, trazendo histórias de sucesso, pessoas que inspiram todos nós, todos os dias, né? Vamos falar um pouquinho dos nossos patrocínios. Primeiro Molar, tá? Uma dental de excelência, com materiais variados para acadêmicos, para profissionais da odontologia e para a população em geral, tá, gente? Se você busca uma escova adequada para o seu filho, tá? Cerdas macias, eles estão lá para orientar vocês. Creme dental sem flúor. Então, assim, não é só para profissionais e nem acadêmicos da nossa área, mas também para a população. Então, vai estar o QR Code aí, vocês clicam, digam que viram aqui no Café com Odontologia, peçam desconto. Nós somos da área, sabe como é bom esse desconto aí, quanto é pesado o material odontológico. Então, vão lá, tá? Vocês vão ser bem atendidos e com excelência, e aí com precinho também que vai caber no bolso de vocês. Pode clicar. Temos também a JJ Estamparia, né? As melhores estampas estão lá, né? Você que quer fazer o abadá, para brincar de boi, né? Todos os tipos de fardamentos, a gente faz a confecção, tá bom? Hoje são os melhores equipamentos de estamparia, estão lá no JJ Estamparia, tá ok? E o nosso convidado, quem é? O nosso convidado, ele é professor. Gente, de uma matéria que é o terror para muitos, tá? Oclusão, prótese, e ele faz parte da equipe da Universidade do Estado do Amazonas, ele dá aula na FAMetro, ele é o cara, tá na oclusão. Então, com vocês, Dr. Cristiano Pires. Olá, gente, obrigado pelo convite, estou aqui tomando um café e vamos participar aí do podcast. Nós que agradecemos, tá, por o seu aceitar. A gente sabe como tá o corre desse povo. Esse povo de sucesso não tem tempo, não para, né? Não para. É voltado assim a 320 e bote isso aí que tem mais aí por mais alto que tem, né, doutor? Verdade, é uma honra tê-lo aqui, né? Mas, doutor, vamos falar sobre sua origem, como é que foi sua infância, onde o senhor nasceu. Fale um pouquinho do senhor. Tá ok. Então vamos lá. Eu sou mineiro, eu sou de Belo Horizonte, eu sou o caçula de 4 filhos, né? E é interessante porque quando a gente fui convidado aqui para o podcast, eu fechei o olho ali um pouquinho, fiquei pensando o que da minha infância eu consegui trazer para a odontologia, né? E aí veio na cabeça que meus pais, quando eles estavam ali com a gente, criando, são 4 filhos, né? Sempre incentivaram muito o esporte. E é interessante porque no esporte a gente aprende a ganhar e a perder. Mas mais importante do que ganhar e perder é aprender a lutar, aprender a ter gana, né? E isso eu consegui trazer para a odontologia, para a área que eu me propus a ser professor, né? E também na infância, meu pai me incentivou muito a pintura, eu fazia pintura a óleo, fazia desenho com perspectivas, toquei piano, então eu já tinha um desenvolvimento bom manual. E é tudo que a gente precisa na prótese, né? Quando eu fui pensar em fazer algo dentro da odontologia, eu não tive dúvida que seria ligado aí a trabalhos mais manuais mesmo, que é quase uma individualização, né? A parte da prótese. E a infância foi isso, foi tranquilo, né? Eu tive uma dificuldade quando criança, porque eu era dislexo, então eu tive dificuldade de aprendizado. Tanto é que eu repeti o 2º ano, isso me marcou muito, o 2º ano fundamental. E eu sofria quando via que ia ser leitura, eu ficava tentando decorar ali qual que seria a minha fala na fila, né? E a gente acaba aprendendo de outras formas, né? Isso é interessante. A gente vai criando outras formas. E foi interessante porque hoje, já formado, já com
essa questão já resolvida, eu tenho uma equipe de trabalho na UEA que um dos colegas me falou que ele é dislexo também. Eu falei, cara, você para mim é o cara mais inteligente do mundo, porque outro dia eu estava conversando com ele sobre adesivos. Ele, não, você tem que pensar que aqui é rompido a ligação pi. Eu, que ligação pi? De onde você tirou isso? Não, eu sei tudo. Aí ele lembrava dos elétrons. Cara, tá de parabéns. Super profundo. Ele é incrível. A visual, a mista e a auditiva, né? A sua você sabe qual é? Eu tinha dificuldade de leitura. A leitura então, era absurda. Dessa visual, né? A visual, né? Pois é. É interessante que hoje eu tenho uma sobrinha que ela também tem dislexia, e quando eu morava em Belo Horizonte ela era muito próxima de mim, e hoje ela está fazendo odonto. E como foi pro senhor vir parar aqui em Manaus? Aqui? Tá. Eu tinha casado em 2006, eu sou casado, né? Uhum. Beijo, esposa. Como é o nome da esposa? Luciana. Dona Beijo, Luciana. Filhas. Obrigado aí por liberar esse tempinho aí pra gente, viu? Obrigadão. Tá vendo maridão aí de exemplo aí, ó, de sucesso. Orgulho, né? Que orgulho, né? Para muitos, não só para acadêmicos, mas para profissionais também. Só registrar um detalhe, que quando a gente divulgou quem era o convidado, várias pessoas entraram em contato com a gente. Parabenizando pela escolha, né, por ter sido indicado, falando que é um profissional de excelência, né? Isso é legal, né? Dá até um feedback pra gente assim, pô, a gente acertou de novo, vamos lá. Parabéns, viu, Luciana? Então, se você é um profissional que tem muito agregado, então vamos lá. Então, vamos obrigado, lá, né? Obrigado. Aí pode voltar aí o raciocínio, vou falar que você aí ela veio trabalhar, que ela é psicóloga, ela veio trabalhar na equipe legal. de saúde da construção do gasoduto, Uhum. né? E eu tinha acabado de me especializar em prótese, e eu vim para cá com a cara e a coragem, recém-casado, né? É até interessante porque a gente começa a vida casado, né? E a gente tem alguns desafios, né? E um deles foi separar ali do pai, da mãe, e vir viver a vida aqui, né? E foi interessante. Você veio sozinho, foi? Eu vim com ela, né? Com ela já. Pois é, mas... Ela veio na frente, na verdade. Não teve ninguém mais de família que acompanhou vocês? Não tem. Os dois mesmo. Só eu e ela. E as duas agora, né? A Marina e a Maria Luísa. Elas nasceram aqui, as suas filhas? São manauaras. Legal. E, doutor, qual foi o maior desafio aí dessa mudança de vida, assim? Qual você... O maior desafio é porque eu gosto muito de queijo. Coisa como boa. bom mineiro, né? Eu vi que vocês trouxeram um pão de queijo aqui. Eu particularmente eu gosto muito desse pão de queijo, mas... Só pode provar, doutor. Depois você vai provar e falar se é bom. Mas mineiro lá, os pãezinhos lá é fantástico, os melhores do mundo. Você acredita que eu fui aprender a fazer pão de queijo? Tem 3 meses que eu fui aprender a fazer pão de queijo. Mas por quê? Aqui tem... aqui, o que você achou dos pães de queijo aqui local, aqui de Manaus? Eu sou suspeito para pão de queijo, porque eu como até se ele estiver duro. O importante é ser pão de queijo. Eu gosto muito. Parece um pouquinho comigo. O nosso caçula ama pão de queijo, principalmente esse, né? Esse aqui. Desse local que a gente compra, ele é apaixonado. Ele come se deixar um pacote todinho, né? Mesmo quando a gente sempre compra aqueles também para fazer. Como é que a gente pode falar? Pré-assado. Pré-assado, né? Aí faz em casa, ele adora, é louco. É pão de queijo e açaí, com ele mesmo. E peixe, mas o peixe tem que ser do olho grande, gente. ele quer toda vez que a gente dá assim já pedacinho, ele fala, cadê o olho do peixe? Eu quero ver se é o grande. Mas sim, doutor. E deixa eu lhe perguntar, na escola, lá na época
vamos falar do primário, como é que o senhor era na escola? A gente sempre costuma perguntar se era do fundão, do meio, da O senhor tem irmãos? Eu sou o mais novo de 4 irmãos, né? Ah, tá, o senhor é caçula. Eu Ah, sou você caçula, né? Caçula. Aí, como a esposa dele também já sei que é caçula, então tá tudo bem, porque seria dose, hein? Eu tenho um caçula aqui do lado. Não, eu sempre fui uma pessoa muito tranquila. E eu acho que isso contribui muito para a área que a gente acaba lidando, né? Porque tem que ter muita paciência com prótese, né? Sim. Você sabe que aquilo ali vai demandar um planejamento, uma execução a longo prazo. E se você errar um passo ali, você perde muita coisa, né? Mas eu sempre fui um aluno, eu era um mediano, às vezes eu era do fundo, às vezes eu era mais da frente. Né? Verdade. E na graduação você foi assim também? Também. Eu nunca fui um aluno excepcional, não. Eu tinha colegas que eram excepcionais, tinha até o que era o melhor da turma, que na verdade ele não queria odonto, ele queria ter uma pontuação para poder mudar para outra disciplina, para medicina, né? Então, era um objetivo dele que era fora odonto. Eu me considerava um cara esforçado. Mas o senhor teve, quando você escolheu a odontologia, o senhor teve inspiração de alguém da família? Eu tinha um tio que ele era um faz-tudo. Ele era dentista, mas ele que fazia a fundição das peças, ele que mandava manipular pasta de dente. Então, eu lembro da gente sempre ir nele quando criança, né? Então, eu acho que estava ali um pezinho ali, um pontinho foi com ele, né, que eu aprendi. Ele, então, foi o que lhe levou à odontologia, então, no caso? Ele inspirou a fazer odonto? Eu acho que foi um conjunto de fatores, né? Igual eu falei, eu gostava muito de habilidades manuais, e a odonto tem isso, né? Tem. Somente a parte de prótese, né? Sim. Se não tiver essa mão... E é interessante que a prótese, eu tinha certeza que eu ia ser endodontista, porque todo consultório tinha cheiro de eugenol, então quem mexe com eugenol é endodontista. Quando começou, eu não gostei. Eu falei, não, tá vendo aqui? Aí o professor fechava o olho e falava, cara, eu não tô vendo nada. E eu não quero isso para mim. Desculpa, não tenho nada contra o pessoal da endo, tá, gente? E depois eu queria cirurgia. Só que eu não gostava de ver os slides, aquelas cirurgias, reconstruções, então eu acho que eu não me sentia bem, não. Eu tive certeza que eu não queria endo depois que eu formei. Que eu fiz um canal só depois que eu formei, que foi na minha sogra. Ficou bem feito, mas ela sofreu um pouco. Né? É molar? Foi um canino. Eu tinha dificuldade de radiografar o final, que era canino inferior. Às vezes... Cruel. Eu acho que a sogra desde aí começou a lhe tratar muito bem, né? Não, eu amava a minha sogra. Eu até brinco que eu tenho uma tatuagem que, quando eu estava atendendo um paciente, ele tinha uma tatuagem com o brasão da família dele. Aí eu falei, cara, eu tenho uma tatuagem também em homenagem a um parente e tal. Ele, é mesmo? É. Aí ele ficou curioso. No final, ele... O que é a tatuagem? É para quem? É para minha sogra. O que você fez? Eu tinha um dragão aqui, eu tenho um dragão. A minha sogra adorava. Como é o nome da sua sogra? Amália. Ela é falecida já. Tá no bom lugar. Eu amava ela. Legal, é bom. Mas é assim mesmo. Aí então o senhor veio para cá, para Manaus, junto com a sua esposa já. Aí o senhor já tinha terminado já? Faculdade? Eu estava fazendo o finalzinho da especialização. Então ela ficou 6 meses aqui sozinha enquanto eu terminava lá. Ah, tá. Já em prótese, já. Já em prótese. Mas então a sua matéria preferida qual era? Na época da graduação. Na época da graduação, quando eu entreguei uma prótese total, que aquela velhinha, de repente ela ficou mais jovem, e ela se viu no espelho nossa, tanto que ela mudou. Falei, cara, é isso que eu quero. Eu não quero tirar nada do paciente, eu quero devolver. Devolver sorriso. E na odontologia, bem falar, quase tudo acaba em prótese, né? Se for
prestar atenção quase tudo. É interessante. Uma endodontia, depois vai fazer uma prótese fixa, né? Uma exodontia vai acabar numa outra prótese, implante, alguma coisa parecida. Sempre acaba quase em prótese. É interessante porque o protesista, às vezes, é o primeiro a ser procurado, né? Mas é o último a pôr a mão, né? E sendo que tinha que ser o contrário, né? Porque eu acho que o protesista que tem que fazer, eu acho, o planejamento ali, né? Não, então, ele é o primeiro a ser procurado, aí ele que vai direcionar, fala, ó, faz aumento de coroa, faz um canal, faz tratamento periodontal, aí no final, vamos fazer uma prótese também, né? Verdade. Doutor, o senhor apresentou TCC no seu... Apresentei, era sobre a zona neutra, prótese total, a posição onde devia ficar os dentes ali, com relação à força da bochecha e da língua. Nunca mais usei. Já ia falar, eu tô tentando assim fazer o cálculo disso aqui. Tentando lembrar. Então é difícil, a parte de oclusão assim punk. Mas foi interessante porque quando eu mudei para cá, eu comecei a trabalhar para os outros, né? Então eu comecei a sentir o mercado primeiro antes de tentar abrir um consultório, um mercado novo. E foi interessante que eu vi que tinha carência de prótese. Tanto é que eu fiz um acordo com o dono da clínica, que era um acordo muito bom para mim, né? Trabalhava pouco e ganhava muito até. E uma das colegas falou assim, eu dou aula na UFAM, como temporário, por que você não dá também? Eu, cara, vou tentar. Aí que eu comecei, sem querer, às vezes, comecei a dar aula. E tô até hoje aqui, dando aula, desde 2007. Legal. Mas ainda tem essa parte de dar aula temporada? Ainda Na UFAM ainda tem como até temporário. mesmo para quem está em casa, né, assistindo, quem tem interesse, que gosta dessa parte de lecionar, né? Sim. É através de seleção ou... É através de currículo. Seleção. É. Tá certo. E como foi, doutor, para o senhor, no caso, entrar no Exército aí? Tá, vamos lá. Em 2011, eu fiz o processo seletivo para o Exército, né? Aí eu já entrei como especialista para o Hospital Militar. E lá foi interessante porque grande parte dos colegas ali eram da UEA, eram professores da UEA. Né? Tanto é que o Klinger, quando ele veio aqui, ele falou, cara, quando eu cheguei, todo mundo ali era muito fera. Aí, um abraço, Klinger. Mas é porque realmente já era uma equipe ali que a gente tinha, que acho que eram uns 10 professores. Né? Então foi um período muito bom da minha carreira. Mas essa ideia de entrar no Exército, assim, como é que surgiu, no caso? A gente estava com filha pequena, né? Tinha meses ali. Falei, eu vou tentar porque eu quero algo mais, né? Eu ainda era contratado da UEA, ainda não tinha tido concurso, então era meio incerto, né? E é até interessante porque na época que eu entrei, começou a ter os concursos da UEA. E tem um fato engraçado, interessante, é que quando eu dava aula na UEA, eu era prótese total, prótese removível, mas eu nunca tinha dado aula de prótese fixa. E quando eu me inscrevi, eu acho que até a funcionária nem sabe disso, tá? Luciane, obrigado, tá? Que hoje ela trabalha comigo até. Legal. Ela colocou lá prótese total na minha inscrição do concurso, mas pôs o código de prótese fixa. E quando eu fiquei sabendo, já tinha passado a época do recurso. Então, falou, cara, se eu quiser, eu vou ter que fazer fixa. Então, montei todas as aulas, foi uma loucura, porque de todas as outras eu já tinha o material. E eu tinha ali um dilema, porque eu tinha acabado de entrar no Exército, então eu era um aspirante, que obrigatoriamente eu tinha que ir para uma missão no barco. Eu ia ficar 30 dias no barco. E ia coincidir justamente na época do concurso. Eu, pelo amor de Deus, consegui um colega que ele ficou 45 dias no barco.
além do normal até. Legal. E eu pude fazer o concurso, né? E foi bom porque a prótese fixa foi a última. Então, os colegas que já eram doutores, eu passei como especialista, né? Os colegas doutores que tinham um currículo muito maior que o meu, eles já foram ali passando e eu só tinha uma chance, porque eu pensei que era só uma inscrição. E os colegas fizeram em 2 modalidades, né? Aí eles foram passando, aí ficou ali a minha chance. Eu consegui, com garra, eu consegui pegar essa chance. Né? Bacana. E doutor, hoje se alguém chegasse com o senhor, se vale a pena entrar no exército como temporário, o que o senhor falar? Vale muito a pena. Experiência. Vale muito a pena. A gente tem essas conversas até com os alunos. Quando eles descobrem que eu já fui do exército, aí eles têm muitas dúvidas, né, muitos questionamentos. E para um recém-formado, eu acho que é a melhor coisa do mundo, né? Porque mesmo se você for para um pelotão de fronteira, em Manaus, o Amazonas é enorme, né? Então a presença é muito grande do exército, da aeronáutica. Então você tem chance de ter ali um leque enorme de trabalho e ficar até 8 anos, né? Só tem que entender que 8 anos acaba. Então aquele dinheiro ali, você tem que fazer ele render. Né? Certo. Não, eu ia perguntar, doutor, depois o senhor entrou no exército, o senhor já tinha montado algum consultório? O senhor foi trabalhar com colegas, né? O senhor falou. O senhor chegou a montar seu consultório? Já. Até estou com um consultório para vender porque eu não tenho tempo. Eu tinha uma opção. Eu me dedicava para o consultório e para dar aula e esquecia a família, ou eu ficava com a família, né? Então, eu prefiro, e graças a Deus que foi assim, família e lecionar. Eu adoro lecionar. E é interessante porque a área que eu mexo, uma foi essa sorte de ser a fixa, né? Que é uma área extremamente atual, né? E a outra quem que gosta de oclusão? Né? E na época que eu comecei a dar aula de oclusão, foi um período que eu era temporário na UFAM, que a professora Niqueila a Juliana e a Niqueila chegaram para mim: Cristiano, o professor que dá aula disso, ele se afastou. Quer dar aula disso? Cara, se eu te contar aqui como foi minha graduação com relação à oclusão, que o método era muito antigo, era mais preocupado com se vire, estude, que a gente tinha o que a gente chamava de Bíblia. A gente ia para o Xerox e tinha um volume desse tamanho aqui de resumos de pessoas que passaram por oclusão e fizeram. Por ali que eu fui estudando. E na especialização também não foi tão bom. E tanto é que o índice de reprovação na graduação era enorme na oclusão. E quando eu assumi esse desafio, eu peguei o caderno dos alunos e falei: cara, eu sei essas partes aqui. Então, na verdade, eu aprendi na época. Só que eu não sabia que eu sabia, né? E eu falei: vou começar, esse é um desafio novo. Lembra da natação, né, dos esportes? É um desafio que eu vou superar. Então, eu queria dar a oclusão de uma forma diferente. Então, que se você perguntar para os alunos, eu sempre brinco muito. Porque são muitos nomes complicados. Eu falo: vai ser o nome do seu primeiro cachorrinho, vai ser o movimento ginglimoidal. O outro cachorrinho, o seu outro pet, vai ser o artroidal, né? E aí eu falo: olha, você sabe quem que sabe disso? Além de eu, aqui comigo, com vocês, quem mais sabe de oclusão? A Disney. Aí eu mostro lá a Jane, que ela é retrognata no desenho, para mostrar, simbolizar ali que ela é frágil. E o Tarzan, no mesmo desenho, ele é prognata. Então ele tem aquele queixo ali que dá uma característica mais de agressividade, né? Aí eu brinco, aí eu desenho, escrevo lá assim, classe 1. Aí eu me ponho no meio dos dois, né? Aí os meninos tiram fotos, se divertem.
faço mímica também com eles. Vamos lá, movimento do diagrama de Post, faz os movimentos todos, eles se divertem. E os nomes complicados a gente brinca muito. Para ver se vai pegando. Ver se vai pegando. Então, o diagrama o arco gótico de Guise, que parece um losango. Eu falo, cara, o que é visto da Lua, que é uma estrutura criada pelo homem? Aí o pessoal, pirâmide. Pirâmide fica onde? As famosas. Em Gizé. Gráfico de Gizé, né? Não vai escrever na prova Gizé, que tá errado. É gráfico de Gizé. Essas brincadeiras. Verdade. Ai, lembrei da prova que o doutor aplicou com o aluno dele. Tem uma época que eu passei, acho que dei aula 7 anos de odonto, né? Dei aula de várias matérias. E numa dessas, acho que farmacologia... Quem foi o que descobriu a penicilina, né? Aí botaram Dr. Gregório Magno. Ou chamou de velho. Eu falei, bom, não sei não, outro que te chamar de velho, né? Porque olha o tempo. Ou que não aprendeu. A figurinha, esses alunos. Mas vendo a sua aula assim, você se diverte mais do que dar aula, né? Assim, me divirto bastante. Dar aula, né? E a diversão, isso é legal. Eu sentia muito quando a gente passou para o digital, pelo período da pandemia, que não tinha um olho no olho, né? Então você não sabe, você não sente o público. Aí foi ruim, foi difícil. A pandemia veio para ensinar muita gente, né? A dar valor a pequenas coisas, assim, né? Até um abraço, assim, você sentiu falta na pandemia, né? E foi interessante, né? que eu entrei na pandemia, eu montei uma aula que foi como uma experiência minha de vida, né? E eu tinha que dar uma aula para períodos que estavam finalizando, então eu perdi minha mãe em 2015, né? E ela foi uma das minhas incentivadoras na época de fazer o Caminho de Santiago, de Compostela, né? Então, eu já estava estudando isso há muito tempo. Eu ia fazer sozinho, ia fazer um caminho que é uma peregrinação a pé, que saindo da França até a Espanha, dá 900 e tantos quilômetros. Mas eu ia fazer um trecho mais curto, porque o caminho todo é mais de um mês. Eu tinha 15 dias. Mas são 7... Então, são 7 rotas. 7 rotas, né? Sim, são várias rotas. Eu ia pegar o caminho francês, que é o mais tradicional, né? Mas o senhor foi até a Espanha mesmo? Eu fui. Fez todo um caminho. Abracei o santo lá. Que legal. Então conte um pouquinho aí pra gente, essa experiência aí. E a aula também que o senhor... É uma experiência que mudou minha vida. Porque, primeiro, eu tinha um incentivo da minha mãe, né? Que ela, não, que barato, você vai andar, e vai chegar no momento que você fala, não, eu gostei daqui, eu vou ficar. Então é isso, o caminho é esse, na verdade. Ela já tinha feito já, ou ela só tinha o desejo de fazer? Só tinha o desejo. E tem um filme, tem várias referências, né? Tem um livro do Paulo Coelho, que é o Diário de um Mago, que ele faz o caminho, isso aí já é mais antigo, mais tradicional. Mas tem um filme que chama The Way, em português é Em Busca de um Caminho. Olha, já anote para assistir. Anotem, porque esse aí é imperdível. A gente adora pegar esses, né? É interessante porque é um rapaz de 40 anos que vai fazer o Caminho de Santiago. E o pai dele contesta ele, como você vai fazer um caminho a pé? Vai gastar tempo com isso? Ele, pai, você devia sair mais. O pai dele era um oftalmologista que só vivia ali para ganhar dinheiro. Eu vou contar esse pedaço porque não é a sinopse do filme. Vai dar o spoiler aí. Só que ele... Vai deixar o gostinho aí. Ele morre, o menino morre num dos trechos lá que é os Pirineus. Em certas épocas tem neve, né? Então o pai vai buscar o menino e o corpo, né? E ele resolve fazer o caminho com as cinzas do filho. Então ele joga as cinzas no caminho. Então o filho está junto. E, até fiquei emocionado. Depois que minha mãe morreu, eu adiei um pouco, né?
E eu senti muito porque durante o período que ela ficou doente, eu ainda estava no exército. Então eu não tinha aquela liberação de poder viajar. Tava visitando, né? E eu consegui visitar ela 3 vezes, em 3 momentos diferentes, porque ela teve um câncer cerebral que, mesmo ela fazendo a quimioterapia, aumentou muito, né? Então ela ficou muito debilitada. E... Tem uma águazinha aí. Eu vou continuar. Tranquilo. Eu te entendo, só quem já perdeu sua mãezinha sabe. Aí eu tive... meu irmão foi e falou assim, eu vou fazer com você. E foi bom, porque eu nunca tinha viajado sozinho com meu irmão tanto tempo. A gente tem uma diferença de 6 anos. E foi bacana, porque viver essas coisas com o irmão... A gente não fala espanhol fluentemente. Eu comunico muito bem. Eu contava piada para os alemães, tal, mas é interessante que eu sei me comunicar. Agora, falar assim, não falo tão bem. E era um ciclo que estava se fechando. Eu estava saindo do exército, estava fazendo 40 anos, e eu estava vivendo um luto da minha mãe, da perda da minha mãe. E uma das coisas que eu fiz enquanto ela estava viva, eu sempre fiz, era, quando eu chegava, eu cheirava o cabelo dela. Minha mãe tinha uns cachinhos, aí, quando ela ficou doente, eu cortei 2 cachinhos. E no caminho de Santiago, eu fiz um relicário, que tinha ali um cachinho, e eu fiz escondido um para o meu irmão, e ele não sabia. Aí eu falei com ele, Dri, você sabe que mamãe está com a gente. Eu fui e dei para ele. Aí foi um momento emocionante, que ela foi com a gente durante o caminho todo, e é um caminho de descoberta, né? Primeiro, não se prepara para andar 4 horas por dia, não tem como, né? E aí eu volto à aula que eu estava dando, né? Os alunos, quando eles chegam cheios de expectativas, né? No primeiro período, eu acabei de começar, né? E a bagagem que eles trazem são as inseguranças, né? Os medos. Então, a mochila fica pesada. E a mochila do Caminho de Santiago minha estava muito pesada. Porque, e se tiver chovendo? De todas as formas, né? Se tiver chovendo, então eu vou pôr um casaco. Mas e se tiver um lugar para a gente ir à noite? Então eu vou com uma roupa mais apresentável. E a gente descobre que a gente não precisa de muita coisa para viver, né? E essas inseguranças, a gente descobre que se estivesse chovendo, a gente dá um jeito. Então, durante a faculdade, os alunos veem isso. Eles, olha, eu tenho dificuldades, então aprende a descansar e não a desistir, né? E isso é interessante, porque muitas vezes a gente fala assim, não, eu vou desistir, tá pesado demais. E num desses momentos, a gente estava descendo uma ladeira lá, e eu sentia dor nos joelhos, eu estava cansado. E lá embaixo tinha uma senhora, mais de 60 anos, cantando. Despacito, né? Devagarzinho, né? Sim. Aí fala, cara, para que eu vou correr? Para que eu vou tentar fazer algo que com calma eu chego lá? Então a verdade é essa. No final da tarde, todas as pessoas que não tinham o preparo físico que eu tinha, no final do dia estava tomando cerveja, estava fazendo as coisas igual eu estava fazendo. Então, o que serve para os alunos? No final, todo mundo vai se formar, se você persistir. Então, às vezes você está por cima, às vezes você está por baixo. Entenda que isso ali, uma hora vira. Uma disciplina você está bem, outra você está mal. E uma das coisas que eu percebi também é que quando a gente olhava o objetivo final, que é a formatura deles, né, a cidade estava muito longe. Você desanima. Nossa, eu estou aqui, estou no 2º, 3º período, tal. Cara, olha para o pé. Você não consegue dar um passo depois do outro? Se você consegue,
Você está indo para frente. Então, tenha paciência. Quando você assustar, você está lá. Igual os alunos, de repente, opa, me assustei, estou no 10º período. Já né? acabou tão rápido. Enquanto a gente está cursando, parece uma eternidade, e quando finaliza, já foi. Na verdade, se fecha um ciclo ali, mas aí você fala, eu quero mais. Eu quero outros desafios, né? E aí se começa outro caminho. A caminhada só existe quando a gente se propõe a fazê-la, né? Percurso. É muito emocionante. E dentro dessas fases, que aí é comigo mesmo, a primeira fase é você sente muito o corpo no caminho de Santiago. É porque tem que ter uma preparação, né? Física. Mas a gente não consegue se preparar. Eu acho que não existe, porque 30 dias, né? Caminhando. Não, eu fiz 15. Pois é, mas o certo é 30 dias, né? Se eu não me engano. Do caminho francês, sim. Mas depois que você passa a entender o seu corpo, se aceitar, você começa aquelas guerras na cabeça, assim, por que isso, por que aquilo, tal. A luta interna, que o pior adversário nosso é a gente mesmo, né? E passou isso, você começa a agradecer. Então tem as 3 fases, né? E nessas 3 fases que eu passei, eu agradeci muito. Porque em determinado momento a gente conversou com um alemão, ele falou, olha, pega naquela reta ali, você pega um caminho que é o mais bonito que você vai ver. Que a gente tem as setas que nos guiam, né? E sim, eu até brinco com os alunos que os professores não vão te carregar. Eles não vão te levar. A caminhada é sua. Nós somos a seta. Então, as setas amarelas ali que guiam o caminho certo. Sim. Então, nessa caminhada lá que o senhor fez, não teve guia, né? Não. Dá para fazer tranquilo. Dá para fazer tranquilo. Não, muito bom, muito bom. E nesse caminho, nesse desvio que eu fiz com meu irmão, a gente via samambaias de um lado e de outro, e minha mãe adorava samambaia. Olha só. Aí você sente aquela conexão, né? Em determinados dias que a gente acordava, na neblina, parecia que a gente via o vulto dela. É bonito, porque eu ainda tenho tempo, gente. Fique tranquilo. Meu irmão, ele tem uma superstição com o número 17. Né? Não tem nada a ver com o Bolsonaro, tá, gente? É de antes disso. Ele, quando eu viajei com minhas irmãs para jogar cassino, Las Vegas, joga no 17, né? Jogo do bicho, 17 é um macaco, né? Aí minha mãe faleceu no dia 17. E isso ficou marcado principalmente nele. E em determinado período, a gente foi andando e todo dia a gente via um cara com a camisa 17. É um sinal, né? A gente tem que entender que às vezes é um sinal. E a gente foi e abordou esse senhor, né? E ele era um americano, era um padre. Quando ele descobriu a história, ele ficou super emocionado, ele convidava a gente. Todo o percurso que a gente chegava e encontrava com ele rezava uma missa junto com o paróquio do lugar. Cara, e foi muito bacana, porque a gente conhece as pessoas e essas pessoas saem da nossa vida, voltam, né? Em determinados momentos a gente encontra mais para frente. E a gente encontrou com ele assim que a gente pisou na Catedral de Santiago. Aquele abraço assim de reencontro. Muito bom. Eu acho que marcou bastante. E eu voltei outra pessoa, realmente. Dá uma mudada, com mais paciência, até que eu já achei que eu já tinha. Porque essa caminhada, pelo menos, é um encontro, acho que espiritual, né? Um conhecimento também, para você se autoconhecer. Sim. Então, assim... Descobrir que você é uma boa companhia para você. A verdade é essa. Você não está sozinho, você está contigo. Por quantos dias o senhor fez? 15 dias. E nesse percurso tinha local para dormir? Gente, como é fantástico. É fantástico, porque as setas vão sempre te guiar para o coreto da cidade, para o albergue
ir para missa, para a igreja. E você paga acho que 5 euros para o albergue. Eles te dão aqueles TNT para você pôr na cama e tem direito a chuveiro, máquina de lavar. E o almoço do peregrino é 11 euros. Você tem direito à entrada, salada, prato principal, sobremesa, uma cerveja ou um vinho. É porque geralmente na Europa é assim, né? No restaurante você tem a entrada, tem um prato, é tudo. Enquanto o nosso é tudo aquele junto e misturado, ali é tudo individualzinho, né? Vem tudo separadinho. É excelente, eu recomendo para todos. Dá vontade. Até foi interessante que essa aula que eu dei, no final eu mandei todo mundo abrir a câmera. Porque só eu falando, eu queria feedback, né? Aí todo mundo chorando. E eu consegui, depois, uma das alunas, quando a gente voltou da pandemia, né? Ela me abraçou, você me fez não desistir da odonto. Porque ela tinha vários conflitos e ela entendeu que é um passo depois do outro. Você vai chegar lá. A gente precisa de mais doutores cristianos nas faculdades. Muito mais, principalmente na oclusão. Em todas as áreas. Para não ser tão traumático a parte da oclusão. Porque muita gente, às vezes, não gosta de prótese por ser uma matéria bem, né, assim, achar, difícil, né, que é uma matéria bem difícil. É muita coisa, prótese, né, para você não decorar, mas para aprender, porque prótese é o seguinte, ou você ama ou você odeia. Né? Sim, você não passa em branco, não tem jeito de passar em branco. Vai ficar marcado ali, né? E a gente precisa de professores como você, né? Que facilita um pouquinho. Parte de prótese, né? Eu fico imaginando a sua aula aqui, né? Como deve prender os alunos concentrados na aula. Sim, né? sim. É uma forma né, de atrair a atenção, né? E como você falando... Um modo gostoso de aprender, né? E você faz referências, né? Para a pessoa aprender, para ligar. A verdade é que a gente tem uma memória visual boa, né? E a gente lembra de coisas da faculdade, sempre as coisas mais engraçadas, mais divertidas. E eu tenho costume, sempre que eu estou dando uma explicação, por exemplo, de arco facial... Aí os alunos ficam tensos ali, olhando, aí de repente eu montei o arco facial, solta, aí tá lá preso no rosto, aquele arco facial que parece Jogos Mortais, né? Eu falo, agora vamos tirar um selfie. Aí o aluno lá com o aparelho no rosto, todo mundo atrás, aí já virou tradição, isso aí. Que legal. E doutor, ficou algo marcante em sua vida, assim, até o dia de hoje? Algo que você... Fora essa caminhada assim, que foi Sim, linda. Depois que eu voltei do caminho, eu acho que eu estava com uma aura diferente, né? E eu peguei uma turma que era muito grande. E normalmente a gente pensa assim, uma turma grande é mais problema, né? Só que a turma era muito boa. E estava precisando na época de alguém como presidente da Semana Odontológica. Falei, eu topo. E eles ainda me deram olha, tem a opção do Vasco Vasques. Falei, cara, a gente nunca fez um congresso tão grande. Topo, tem dinheiro? Não tem dinheiro não. Então, eu não era isento de fazer as minhas atividades normais. Eu corri atrás de tudo. E aí eu chamei um outro colega, falei, olha, você fica com a parte científica que eu toco o resto. E eu chamava os alunos todos para fotografava com a entrada, né, com o papelzinho lá, e eu consegui envolver bastante os alunos, e graças a Deus, foi um congresso muito proveitoso, e eles me chamaram depois para ser o nome da turma, né, que é uma turma que eu guardo no coração mesmo, tá? E é bom porque a gente sabe que todos ali a gente plantou algo ali na cabeça deles, né? Tem alunos que surpreendem a gente, né? Já tem aluno fazendo DTM, né? Então, é uma área difícil, né? E que teve uma base ali, pelo menos eu ajudei um pouquinho, né? E que mais?
foi uma surpresa quando eles me chamaram. É algo que ficou marcado. Não sei se eu tenho a permissão de colocar, porque se eu tem uma foto, né? Lá no mural, tem, aliás, tipo um vidro, né? O painel, né? O painel. Se derem permissão, eu posso até colocar na hora da edição, pedir para colocar, pode sim. tá bom? Ele bota do ladinho ali. Onde está essa turma, se não me legal. engano, é 30ª turma, né? Turma 30. E outra coisa que me deixa realizado é ver que eu tenho ainda ex-alunos que hoje em dia estão ombro a ombro comigo, né, dando aula. Mandar um abraço para a turma aí do sofazinho lá da FAMetro, que lá eu tenho uma turma grande de ex-alunos que hoje são muito bons professores. Eu não vou falar o nome de todos porque eu posso ser Pode falhar aí. Tá certo. E doutor, o senhor tem saudade de algo do passado, assim? De algo do passado? Fora minha mãe? Esse aí, sem dúvida. Acho que... Se voltar atrás, assim, é algo que... Eu acho que o passado, a gente sempre lembra do passado como um saudosismo ali de ser uma época mais ingênua, né? Mas desde o Caminho de Santiago eu não olho tanto assim para o passado igual antes, não. Eu aprendi a vestir a mochila, calçar o sapato e ir caminhar. Pra frente. Né? É interessante que a gente caminhava 5 quilômetros para poder o dia amanhecer, aí sim ter alguma coisa aberta para eu tomar café. Então, é uma coisa que me marcou e eu vejo para frente. Tanto que eu posso ainda contribuir, que a gente às vezes contribui mais com exemplo do que o que a gente fala, né? Mas mudaria alguma coisa atrás? Não, acho que não. Tudo a mesma coisa. Eu acho que eu já sou bem resolvido com as questões que eu tinha, né? Bacana. E a gente... O senhor poderia indicar... Se bem que você já falou de um livro, né? Um livro indicaria algum... Um outro livro? Quando eu era do ensino médio, tinha um autor que me inspirou muito. Foi o Amir Klink, né? Ele fez a volta ao mundo, ele saiu da África até Bahia, num barco a remo. E isso ali, falei, cara, é fantástico. E hoje em dia tem a filha dele, que é a Tamara Klink, que ela fez um desafio parecido, assim, que eu achei legal. Eu pego, às vezes, os vídeos dela e mostro para minha filha, que tem 12 anos, né, que ele é um pai ríspido, assim, pai mais duro, né? Ele falou, olha, Tamara, eu não vou te dar R$1 para você montar o seu barco. Porque ele falou uma coisa interessante, que a juventude de hoje, ela já sabe onde que ela quer chegar, mas ela não quer ter a dificuldade do caminho. Então ela já quer as coisas prontas, né? O antes e depois. E entre o antes e depois tem muita fase. Se você não aprende, você vai ter dor de cabeça lá na frente. É um planejamento, né? Então eu indico o livro dela, o livro da Tamara Klink. Agora eu não vou lembrar o nome. Mas só pode depois eu passo para vocês. A gente vai ter a live também, tá? A gente agora virou uma tradição pra gente fazer essa live dia de quarta. Então a gente vai ter a live também com o doutor, tá bom? Para já pegar as caixinhas de pergunta e também a gente vai abrir uma enquete do que vocês querem saber mais. Dia 28 a live. Isso, dia 28, oclusão, né? Sobre prótese, né? O que vocês tiverem lá, vocês vão dar uma forcinha pra gente já preparar essa live com muito amor e carinho. Doutor, e o seu segredo do seu sucesso? O senhor diria que seria o quê? Sobre a sua dedicação. Segredo do sucesso? Não tem fórmula. Eu acho que é muita observação, saber escutar muito, tá? Porque tem pessoas que querem te ajudar. Verdade é essa. Você tem que entender que tem pessoas ali que entram na sua vida para ter algo a mais, tá? E eu percebo que às vezes uma palavra que você fala,
uma coisa assim que para você pode ser boba, mas que vai fazer toda a diferença para a pessoa, né? Eu brinco até que tem até no meu Instagram uma foto de um lugar que eu fiz a caminhada, que eram 35 quilômetros, só que era de subida. E chega um ponto que eu já estava bem avançado no caminho até, eu já estava bem de corpo, mas eu sentia meu coração pulsar na orelha. Em determinado momento tinha uma placa escrita assim, não desista, o melhor está ali na frente, te aguardando. Aí eu falei, porra, era o que eu precisava ouvir. Parece que é sempre... É incrível, né, quando a gente está enfrentando alguma coisa, como sempre tem alguma coisa ali que te indica que continua te dando força. Não assim materialmente, mas assim, que a gente sente que é espiritual, né? Sim. Que é uma coisa ali que tá te dando um sinal, olha aqui, segue. Eu acho que essa sua caminhada lhe transformou, né? Tipo assim, uma outra pessoa, né? Eu não paro de falar dela, né? Não, mas é uma experiência que dá até vontade de fazer, acho que, né? Não, Quem pois pudesse... é que, assim, que eu vejo que ele emociona assim, algo que marcou mesmo. Uhum. E é legal, né? A gente vê como... Dá um gostinho de querer saber, de ter essa experiência, né? Você quem Ainda tá mais ouvindo voltada aí, assim... vai começar a planejar algo diferente. Eu gostaria de fazer, não sei como é que vai ficar meu estado final, talvez me arrastando, mas quem sabe, né, doutor? Vamos fazer o bate-bola. Vamos. Doutor, a gente vai fazer um bate-bola, Tá. a gente fala uma palavra... Só define em poucas palavras, né? Tá bom. Começa. Odontologia. Para sempre. Um filme. É o The Way, aquele que eu indiquei. E a gente vai assistir Em hoje, busca né? de um caminho, né? Ele chama Em Busca de um Caminho. Amor. Amor, família. Família. Família, esposa, filhas, pai, mãe, irmãos, todos que nos cercam ali. E às vezes nem precisa ser de vínculo mesmo, né? Pessoas que a gente gosta e considera ali como da família. Um lugar. Lugar? Eu comecei a gostar muito de João Pessoa. Meu pai tá morando lá. Uma pessoa é muito bom. Uma inspiração. Inspiração? Eu acho que a persistência que os pais tiveram com a gente, porque criar filho não é fácil não, eu tô vendo isso agora. Algo que não pode mudar ou faltar em sua vida. Algo que não pode faltar? O carinho, né? Carinho. Uma frase, doutor. Aprenda a descansar e não a desistir. Uma memória. Memória? Passear na praia quando criança com meus irmãos. Uma cor. Gosto muito de azul escuro. Um sonho. Acho que eu tô de azul escuro até. Dois. Um sonho. Um sonho? Voltar a fazer o caminho de Santiago é um sonho. Inspirar mais pessoas, né? E ter mais ali surpresas durante a vida acadêmica. Eu amo dar aula. Uma comida. Eu gosto tanto de comida mineira. Acho que torresmo, tutu, tropeiro. Demais, né? Uma palavra que define. Que me define? Eu acho que é paciência. Dinheiro. Consequência. Sucesso. A busca por aquilo que você acredita. Deus. Deus é algo que nos move, está dentro da gente ali. Às vezes a gente acha que precisa buscar Deus em outros lugares, mas ele está dentro da gente, né?
você tem que saber que ele está ali e você pode conversar com ele. Gente, esse foi mais um podcast. Nossa, eu tô... Eu acho que que a emoção, gente vai ter que coisa mudar de linda. 1 hora para 1h30, 2 horas, porque 1 hora tá pouco. Olha, Eduardo, pare de mandar essas plaquinhas, tá ouvindo, Eduardo? Hoje eu só não vou brigar com você porque é dia do seu aniversário. Parabéns, Eduardo. Mas, doutor, obrigada. Obrigada por compartilhar esses momentos lindos da sua vida. Obrigada por trazer um pouquinho mais, né? Assim, é o que o senhor fala, todo mundo tem algo especial para passar e todos que fazem parte da nossa vivência é o que a gente se encontra até mesmo rápido, poucas horas, mas sempre deixa algo. E o senhor hoje deixou algo para a gente, para quem está assistindo, tá bom? Já quero me arrastar nesse caminho, porque eu não sei até quando vou caminhar, mas se Deus permitir... Cuida bem do joelho, né? Vai fazer falta. Olha, muita gratidão, viu? Por uma honra. A gente tem um presente pro doutor, já ia esquecendo. A lembrancinha do doutor aqui. Se você gosta. Posso de coração, coisa assim, mais de coração, para lembrar desse momento. Olha. Nossa camisa do podcast. Esse homem vai longe. Não é o limite. Bonita. Obrigado. E tem mais coisa aqui. Tem. Peguei. Eu quero ver se eu tomando aquele café preto, bem gostoso, viu? Com pão de queijo, né? Com mineiro que é. Cara, eu adoro caneca. Olha. Aí uma lembrancinha para lembrar, tá, doutor? Desse momento. Obrigada mesmo. Pode ter certeza que eu vou usar e muito. Fica muito feliz. Obrigado, gente. Gente, agradecer esse momento com o doutor, agradecer os nossos patrocinadores que estão sempre presentes no nosso dia a dia, acompanhando essa nossa trajetória, nossa caminhada. A gente está indo agora, completamos 10 entrevistas, né? Estamos agora na 12ª agora. Então, assim, só tenho a agradecer. Não se esqueçam de se inscrever, de compartilhar, clica aí, né? Ativa o sininho, como o doutor falou, tá bom? É muito importante o feedback de vocês. Sigam nossas redes sociais. Vai ter a rede social também do doutor. Quem quiser também seguir ele, saber mais, tá bom, gente? Pode mandar. E dia é o live do dia doutor? 28, né? Dia 28 vamos estar na live também com o doutor para responder a caixinha dele. E a gente vai abrir uma enquetezinha que vocês quiserem saber mais, até mesmo dessa trajetória linda de vida que ele teve nessa caminhada, tá bom? De inspiração. Pode mandar lá a pergunta que vai estar lá no nosso Instagram, tá bom? Obrigado, gratidão, doutor, por mais, tá? Obrigado, por gente. Aceitar nosso convite. Gratidão a vocês que estão em casa, tá? Fiquem com Deus, muita luz e até a próxima. Tchau.